Bom, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Pan. Muito obrigado. Que trabalho incrível que você está fazendo. E é uma verdadeira honra estar com vocês hoje. Isso é muito emocionante. Este é um salão cheio de história. Se é que já houve um. E com base na multidão, acho que quebramos o recorde de todos os tempos. Mas enquanto começamos um novo capítulo orgulhoso nas crônicas de... A justiça americana é realmente algo. Estamos virando a página de 4 longos anos de corrupção, armamento e rendição a criminosos violentos. E estamos restaurando uma justiça justa, igual e imparcial sob a regra constitucional da lei. E vocês são as pessoas que estão fazendo isso. Muito, muito orgulhoso de todos vocês. Sob a administração Trump, o DOJ e o FBI voltarão a ser as principais agências de combate ao crime na face da Terra. As pessoas me perguntam o que eu vou fazer em relação à aplicação da lei o tempo todo. A fake news lá atrás, eles estão me perguntando isso o tempo todo. O que eu vou fazer? E quando você vai fazer isso? E eu respondo dizendo que já fiz a maior parte disso. Nomeando as pessoas que eu nomeei. Eles estão sentados aqui. Eles já fizeram a maior parte. Eu não faço isso. Eles fazem isso. Certo, Pan? Eu acho que, você é tão durão. Eles ainda não sabem. Deixe eu começar parabenizando as pessoas incríveis que vão liderar essas reformas históricas. E começamos com alguém que você acabou de ver, Pam Bondi. Ela é extraordinária. E eu a conheço muito bem há bastante tempo. Eu a observei por muito tempo na Flórida, por anos na Flórida, e ela é super experiente. Ela parece tão jovem, mas é super experiente, isso eu posso te garantir. Ela foi uma procuradora-geral fenomenal na Flórida, e ela vai fazer um trabalho realmente incrível. Além disso, um novo diretor do FBI, Kais Patel. Cacau, certo. Um homem do qual eu tenho muito orgulho. Eu conheço ele e o Emil há muito tempo, sob uma pressão tremenda. Eu vi esses caras sob alguns dos juízes mais corruptos que eu já vi, não dá nem para imaginar o quão corruptos eles eram. E esses caras nunca se deixaram abater. Eles nunca foram tímidos, eles lutaram, eles não eram tímidos, eles lutaram, eles não tinham medo, e eles eram brilhantes. O vice-procurador-geral Todd Blanche e o procurador associado principal, Emil Belvais, e obrigado a vocês dois. Eles são pessoas incríveis. Eles são pessoas incríveis. O chefe de gabinete, que é tão respeitado, Chad Mizel. Obrigado, Chad. Chad. Obrigado, Chad. Nosso próximo administrador, da DEA, Terry Colley. A procuradora-geral assistente da divisão antitrust, que tem uma reputação incrível. Ela vai se sair muito, muito bem. Gail Slater, a vida em família. Obrigado, Gail. Boa sorte. Ótimo trabalho. Agora, estamos acompanhados de muitos grandes amigos e amigos incríveis. E eu não vou conseguir nomear todos, são muitos, mas alguns que eu vejo rapidamente. General Flynn, obrigado por estar aqui. Tem um homem que passou por um inferno, aliás, e ele não deveria ter passado. Ele é um patriota, ele passou por um inferno. Também estamos felizes em contar com a presença do senador Chuck Grassley e do líder da maioria na Câmara. Você quer ver? Olá, Chuck. Líder da maioria na Câmara, Tom Emmer. Tom, ótimo trabalho que você está fazendo. O representante Guy Reschenthaler. Um dos nomes mais difíceis de pronunciar, mas eu consegui. Eu consegui perfeitamente, eu acho. E o Procurador-Geral do Estado, Ken Paxton, muito obrigado, muito obrigado. Alguém que esteve conosco no começo, e ela realmente se tornou uma grande estrela e muito popular, Brenna Bart. Obrigado, Brenna. Muito obrigado. Steve Marshall, Alan Wilson, Jamie, Otermire,
Chris Carr, Dave Sunday, Mark Jackley, assim como o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Steve Miller. Que homem é o Steve? Se tornar uma grande estrela. Certo, Emil? Steve Miller. O Steve tem sido algo muito especial. Por gerações, o Departamento de Justiça Federal foi uma das instituições mais respeitadas da América. Os homens e mulheres do DOJ derrubaram a máfia, caçaram os assassinos, chefes do crime e espiões, rastrearam terroristas e traidores e desmantelaram máquinas políticas corruptas em toda a América. Este departamento comandava o respeito e a admiração de todo mundo. E com a Pam, o Cash e todas as pessoas que eu apresentei e muito mais, um grande número e todos vocês sentados lá atrás. Eu reconheço muitos de vocês, mas com vocês liderando o caminho. Em breve será o mais admirado e respeitado de todos. Vocês vão ser mais respeitados. E eu realmente acredito que há muitas coisas a resolver, muitos problemas a solucionar. Mas isso vai colocar vocês no nível superior e talvez até no nível mais alto. E eu acredito que isso vai acontecer. Estou tão orgulhoso das pessoas nesta sala. Mas primeiro, precisamos ser honestos sobre as mentiras e abusos que ocorreram dentro dessas paredes. Infelizmente, nos últimos anos, um grupo corrupto de hackers e radicais dentro das fileiras do governo americano destruiu a confiança e a boa vontade que foram construídas ao longo de gerações. Eles transformaram os vastos poderes das nossas agências de inteligência e de aplicação da lei em armas para tentar frustrar a vontade do povo americano. Vocês se lembram dos 51 agentes de inteligência que disseram, como exemplo, que o laptop do Hunter Biden, vindo do inferno, era da Rússia? Quando eles sabiam que vinha direto do quarto dele. Eles sabiam que era uma grande mentira e sabiam disso muito bem. Eles espionaram minha campanha, lançaram uma farsa e operação de desinformação atrás da outra, quebraram a lei em uma escala colossal, perseguiram minha família, equipe e apoiadores. Invadiram minha casa, Mar-a-Lago, e fizeram tudo o que estava ao alcance deles para me impedir de me tornar o presidente dos Estados Unidos. Com a ajuda de radicais como Mark Elias e Mark Pomeranz. E essas são pessoas que ninguém nunca viu nada parecido. Tanto, outros. Mas essas são pessoas más. Pessoas realmente más. Eles tentaram transformar a América em um país corrupto, comunista e de terceiro mundo. Mas no final, os bandidos falharam e a verdade venceu. A liberdade venceu, a justiça venceu, a democracia venceu e, acima de tudo, o povo americano venceu. Não poderia haver uma traição mais hedionda dos valores americanos do que usar a lei para aterrorizar os inocentes e recompensar os ímpios. Era isso que eles estavam fazendo em um nível que nunca foi visto antes. E é exatamente isso que você viu com Joe Biden, Merrick Garland e seus comparsas. Durante a construção dos últimos 4 anos, eles destruíram. O que eles destruíram é incalculável. Mas o que você vai construir também será algo que vai quebrar todos os tipos de recortes. Eles soltaram criminosos violentos enquanto perseguiam pais patrióticos em reuniões do conselho escolar. Arquivaram as acusações contra a Antifa. E os apoiadores do Hamas, enquanto rotulam os católicos tradicionais como terroristas domésticos, os católicos. Nós nos saímos muito bem com o voto católico, então quero agradecê-los por isso. Eles realmente importaram, números recordes. O que querem dos católicos estão atrás dos católicos. Então, eu não sei. Estamos atrás de muita gente. Talvez eles nem soubessem o porquê. Eles importaram assassinos imigrantes ilegais, traficantes de drogas e predadores de crianças de todo o mundo para entrar no nosso país, enquanto colocam cristãos idosos e ativistas pró-vida em julgamento por cantarem hinos e por dizerem orações. Eles foram para a prisão por isso. Nossos predecessores transformaram este Departamento de Justiça no Departamento de Injustiça. Mas estou diante de vocês hoje para declarar que aqueles dias acabaram e nunca mais voltarão. Eles nunca mais vão voltar. Então agora,
como o principal responsável pela aplicação da lei no nosso país. Eu vou insistir e exigir total e completa responsabilidade pelos erros e abusos que ocorreram. O povo americano nos deu um mandato como poucos pensavam ser possível. Nós ganhamos em todos os estados decisivos. Nós ganhamos no voto popular por milhões e milhões de pessoas. Nós ganhamos distritos. 2.750. Pense nisso, 2.750 distritos comparados a 505. Então, nós queremos isso em níveis que, eu não acredito, já tenham sido vistos antes. É aquele onde você vê o mapa dos Estados Unidos e está tudo vermelho. Vermelho para republicano, não para comunista. Vermelho para republicano. Eles gostariam que ficasse vermelho para comunista, mas não funcionou assim. O povo americano nos deu um mandato e, na verdade, uma investigação bem abrangente. É o que eles estão exigindo sobre a corrupção do nosso sistema. E é exatamente isso que, com certeza, a PAN, o cash todo mundo que foi mencionado aqui e os que não foram, vão estar fazendo. Nós vamos expulsar os atores desonestos e as forças corruptas do nosso governo. Nós vamos expor muito os crimes hediondos e a má conduta severa deles, que estavam em níveis. Você nunca viu nada igual. Vai ser lendário. Vai ser também lendário para as pessoas que conseguem procurá-lo e trazer justiça. Nós vamos restaurar as balanças da justiça na América e vamos garantir que abusos como esses nunca mais aconteçam no nosso país. E é por isso que, no primeiro dia, eu assinei uma ordem executiva banindo toda a censura do governo e direcionando a remoção de cada burocrata que conspirou para atacar a liberdade de expressão. E muitas outras coisas e valores na América. Minha administração retirou as autorizações de segurança dos agentes de inteligência desonrados que mentiram sobre o laptop do inferno do Hunter Biden. Nós revogamos as autorizações do descontrolado Jack Smith, Alvin Bragg, Letitia James e os escritórios de advocacia corruptos que ajudaram nas suas perseguições partidárias. E eu passei por isso. Esses são tribunais estaduais e municipais. E a corrupção é inacreditável. Nós também encerramos as autorizações da família criminosa Biden e do próprio Joe Biden. Ele não merecia isso. Na verdade, ele foi basicamente considerado culpado, mas disseram que ele era incompetente. E por isso, vamos deixar para lá. Acho que o consideraria um culpado. Ninguém sabe qual foi essa decisão, mas eu não queria fazer parte disso. Eu acho que eu preferiria ter sido considerado culpado do que o que eles encontraram com ele. Disseram que ele não sabia o que estava fazendo. E por isso deixaram ele ir. Eu disse, sabe, eu prefiro ser condenado. PAN, eu acho, do que isso. Isso não foi, eu disse. Por favor, me condenem, não digam isso. Eu perdoei centenas de prisioneiros políticos que foram gravemente maltratados. Nós removemos os altos funcionários do FBI que desviaram recursos para enviar equipes SWAT atrás de avó e reféns do J6. E foi uma grande honra para mim demitir. Eu vou te dizer uma coisa, foi uma grande honra demitir o James Comey. Uma grande honra. Aquilo não foi nada, não houve dia melhor. Muita gente disse, que pena, você fez isso. E eles disseram, isso vai ser. E sabe de uma coisa? Um ano depois, eles disseram, isso na verdade salvou a administração, porque o nível de coisas corruptas que descobrimos depois disso acabou sendo que eles estavam fazendo, na verdade, coisas muito ruins. Ele era uma pessoa terrível, fez coisas terríveis e perseguiu pessoas. E tudo sob a aparência de ser um anjo, mas ele não era um anjo. Criamos uma nova força-tarefa do DOJ para combater o viés anticristão e sob a direção do Patel. Estamos tirando os agentes do FBI da sede em Washington, D.C. e de volta às ruas em busca de criminosos perigosos, onde eles pertencem e onde querem estar. E, você sabe, tem aquele grande prédio do FBI, e é um prédio bem grande. E eles iam construir uma sede do FBI a 3 horas de distância, em Maryland, um estado liberal, mas isso não tem a ver com o que eu estou prestes a dizer.
Mas nós vamos parar com isso. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos construir outro grande prédio do FBI bem onde ele está, que seria o lugar certo, porque o FBI e o DOJ precisam estar perto um do outro. Você não pode nunca. Essa é uma coisa que eu aprendi com essa perseguição. O FBI e o DOJ trabalham juntos. Agora, eles trabalham juntos para fins ruins. Eles estavam sempre juntos. Como você pode ter um que fica a 3 horas de distância? Mas uma coisa que eu disse para o M: dinheiro. Bem, nós vamos construir um ótimo prédio. Vai ser um prédio magnífico. Ele disse: não precisamos dessa sala. Eu disse: o que você quer dizer? Ele disse: eu só vou pegar um antigo prédio do Departamento de Comércio, que tem cerca de 25% do tamanho. E é isso que eu preciso. Nós vamos ter a melhor equipe que você já viu. E é isso que eu preciso. É em uma boa localização, mas eu não preciso daquele prédio grande. Por que você não vende o local para alguém? Nós vamos ficar muito felizes. Eles querem ter bem menos pessoas, mas nós também queremos que eles estejam em depois de Cristo. E se por nenhuma outra razão, nós gostamos de ter a polícia patrulhando as ruas do nosso Capitólio. Porque quando os bandidos estão por aí e veem que tem um agente do FBI, isso é o máximo em termos de aplicação da lei. E eles não vão agir tão mal. Estamos limpando nossa cidade. Estamos limpando esse grande Capitólio. E nós não vamos ter crime e não vamos aceitar crime. E nós vamos tirar os grafites e já estamos desmontando as barracas e estamos trabalhando com a administração. E se a administração não conseguir fazer o trabalho, nós vamos ter que retomar e passar isso pelo governo federal. Mas esperamos que a administração consiga. Até agora, eles têm se saído muito bem. O prefeito tem feito um bom trabalho. Nós dissemos: tem muitas barracas, bem em frente ao Departamento de Estado. Eles têm que ser retirados e eles tiraram logo. E até agora, tudo bem. Mas nós queremos ter um Capitólio que possa ser o assunto do mundo. Quando o primeiro-ministro Modi da Índia, quando o presidente da França e todas essas pessoas, o chefe de primeiro-ministro do Reino Unido, todos eles vieram me ver na última semana e meia. E quando eles chegam, eu fiz a rota. Eu não queria que eles vissem barracas, eu não queria que eles vissem grafites, eu não queria que eles vissem barreiras quebradas e buracos nas ruas. E nós deixamos tudo lindo. Nós vamos fazer isso pela cidade. E vamos ter um Capitólio livre de crimes. Quando as pessoas vêm aqui, elas não vão ser assaltadas, nem baleadas, nem estupradas. Eles vão ter um Capitólio livre de crimes de novo e vai ser mais limpo, melhor e mais seguro do que nunca. E não vai demorar muito. Tem um novo fenômeno acontecendo. Com esses advogados violentos e cruéis que temos por toda parte. Eles jogam com o árbitro. Você sabe como é jogar com o árbitro? O grande Bob Knight, treinador de basquete. Ele gritava e gritava com o árbitro. Ele gritava. Eu o assisti. A propósito, eu adoro Bob Knight porque ele me apoiou. E ter o apoio do Bob Knight em Indiana foi uma coisa extremamente boa. Um amigo meu disse, eu estava correndo em Indiana na época. Isso foi no começo de 2016. E eu estava indo muito bem. Mas um amigo se aproximou e disse, você conhece o Bob Knight? Eu disse, não, eu não conheço, mas eu ouvi dizer que ele era um cara difícil. Ele disse, não só difícil, mas ele é o cara mais popular que você pode imaginar. Acontece que ele queria me apoiar. Me ligou, cerca de 2 anos antes. Ele disse, Senhor, eu gostaria de te apoiar. Eu disse, é realmente o Bob Knight? Eu disse, sou eu. Eu pude perceber que era o Bob Knight. Ele era conhecido por jogar a cadeira pela quadra e dar um tapa em um jogador. Não dá para fazer coisas assim, né? E o homem que entrou demitiu. Ele era um novo administrador para Aquele cara não durou muito. Eles estavam tipo 14-0 e demitiram o treinador Knight. Isso não foi bom, mas ele tinha um pequeno ressentimento. Mas ele amava o Trump e ele entrou eu adoraria te apoiar. Se você algum dia se candidatar, me ligue. Você conhece o Bob Knight? Não sei, mas ele me ligou há alguns anos. Foi um fenômeno incrível. Eu peguei o número dele e de cada lado da minha mesa em Nova York, eu tinha pilhas de papel, tipo, bem organizadas, mas com cerca de 60 centímetros de altura cada. E eu disse, sabe, eu anotei o número dele e coloquei aqui há 2 anos. E eu disse, vê se acha. Foi quase como um milagre. Eu tive outros milagres que aconteceram também. Meu ouvido ainda está pulsando. Mas isso foi um milagre, né? Isso também foi um milagre, não foi?
Isso também foi um milagre. Obrigado. Obrigado. Isso foi um milagre. De qualquer forma. Ok, isso é muito legal. Obrigado. Aí ele disse, Bob Nike. Então eu disse, sabe, eu anotei um nome dele e escrevi isso. Está em uma dessas pilhas. Deixa eu levantei. Deveria ter 3.000 páginas em cada pilha. Eu me levantei. O primeiro, não tinha ideia. E lá estava o nome dele em um cartãozinho, Bob Knight, com o número dele. Foi tipo incrível. Conta essa história o tempo todo. E liguei para ele. E disquei o número. Ele disse, eu estava esperando você ligar. E ele saiu e fez um discurso para mim na Park Arena em Indiana. E acabou. Acabou. Ele era um cara durão. Na verdade, ele foi um pouco longe demais, sabe? Se você se lembra, ele fez um ótimo discurso, porque ele era, na verdade, um cara motivacional, para dizer o mínimo. Mas ele saiu do palco, e então eu estou falando, e ele volta pro palco. Eu disse, isso é problema. Por que ele está voltando? Ele era grande. Por que está voltando? Ele, posso falar mais? Beleza, pode, Bob, diferente. E ele disse, deixa eu te contar uma coisa sobre esse cara, o Trump. Esse cara, se precisar, vai usar as armas nucleares que temos. Ele vai usar isso. Ele não tem medo. Ele vai usar. Ele saiu do palco. Acho que estou em grande encrenca. Isso não foi bom, mas acabou dando certo. Enquanto isso, nós ganhamos o estado de forma avassaladora e foi incrível. E foi um período de tempo incrível. Mas esse é o período mais incrível de todos. Eu acho que isso é mais incrível. O que aconteceu é mais incrível. Eu acho que é mais significativo. E se fizermos o trabalho, você sabe, um dos grandes veículos de mídia disse: o que fizemos foi a eleição mais significativa dos últimos 129 anos. Bom, se fizermos o trabalho que todos nós somos capazes de fazer, eu acho que isso vai se provar. E muito mais. E é isso que a gente quer fazer. Nós temos uma chance real, uma grande oportunidade de fazer este país tão incrível, tão incrível. O que aconteceu com o nosso país foi tão triste. O que eles fizeram em 4 anos com o nosso país, com as fronteiras, com o Afeganistão, foi o período mais embaraçoso de todos, permitindo a situação da Rússia, que nunca teria acontecido com a Ucrânia. Permitir que o dia 7 de outubro acontecesse nunca teria acontecido, porque sob minha liderança, o Irã estava totalmente quebrado. Eles não tinham dinheiro. Eles não estavam dando nenhum dinheiro para o Hamas ou o Hezbollah. Estava totalmente quebrado, mas permitia a inflação. Veja o que a inflação fez com as pessoas. Foi tão devastador. E agora você vê que, a propósito, o preço dos ovos caiu 35% na última semana e meia. Estamos fazendo um bom trabalho. Brock está fazendo um bom trabalho. Brock e Rollins, todo mundo. A inflação caiu, as taxas de juros caíram, a gasolina caiu para um nível que não víamos há muito tempo. Todas as coisas que queríamos fazer, porque então tudo mais também vai começar a cair. Queremos que isso caia. Queremos que o preço do bacon e das compras também caia. Um termo que eu costumava usar é meio antiquado, mas eu costumava usá-lo. Na campanha, aqueles últimos 90 dias perfeitos e lindos. Acabamos. E eu quero agradecer a Suzy. Você fez um ótimo trabalho. Suzy Viles. Ótimo trabalho, Suzy. Uma grande revista nomeou a mulher mais poderosa do mundo. E tá tudo bem para mim. Ela é a mulher mais poderosa. Você pensa sobre isso, John, né? A mulher mais poderosa do mundo. Mas ela é incrível. E nós tivemos 90 dias incríveis. Foram 90 dias perfeitos e foi um ótimo resultado, mas queremos aproveitar esse resultado da melhor forma, fazendo um trabalho fenomenal. Eu quero te divertir. O Todd e o Emil sabem disso muito bem. Nós tivemos uma juíza incrível na Flórida. O nome dela é Aileen Cannon. Eu não a conhecia. Eu ainda não a conheço.
Eu não acredito que eu tenha falado com ela, nem mesmo durante o julgamento. Mas eu a nomeei juíza federal. E esses advogados falsos, esses seres humanos horríveis, estavam atacando ela com tanta força. Em termos de relações públicas, eles estavam jogando sujo. Eu não acho que isso seja legal. Eu não acho que isso seja legal. Eles podiam muito bem sair e gritar isso em um tribunal. Eles estavam dizendo que ela era lenta. Ela não era inteligente. Ela era totalmente tendenciosa. Ela amava o Trump. Eu não a conhecia. Além de o que ela visto nos poucos dias que estive no tribunal, achei o decoro dela incrível. Qualquer coisa ruim que pudessem dizer sobre ela, estavam dizendo era o tudo que podiam inventar de ruim sobre uma pessoa. Porque, na verdade, ela era brilhante. Ela se movia rapidamente. Ela era o modelo absoluto do que um juiz deveria ser. E ela era forte e firme. E como você faz para eles pararem? Se você é um juiz, como faz para eles pararem de ficar fazendo de conta que são árbitros? Bob Knight fazia isso com os árbitros. Mencionei a história do Bob Knight. Ele fingia ser o árbitro. Ele gritava com o árbitro. Ele gritava tão alto. A cara foi terrível, na verdade. E as pessoas vinham, os assistentes dele chegavam, os jogadores, treinador, não faz isso. Você não faz isso. Ele disse que não vai mudar de ideia. Treinador, ele chamou isso. Ele não vai mudar. Ah, eu não ligo. E ele tá gritando. Foi aí que ele jogou a cadeira. Ele começa, doido. Ele disse que não vai mudar dessa vez, mas que vai mudar na próxima jogada. E com certeza ele fez. Você sabe, Bob, a propósito, teve o último time invicto no basquete. E relativamente falando, você sabe, ele tinha aquele time. Ele sempre teve um time. Ele nunca teve isso. Ele tinha alguns grandes jogadores, obviamente alguns, dos melhores da NBA, mas eram bem poucos relativamente. Ele tinha um time, mas ele tinha. Ele ganhou um campeonato nacional 3 vezes, mas ele teve o último time invicto no basquete. Ele jogava duro e gritava com ele. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Eles estão fazendo a mesma coisa. Ele disse que não vai mudar agora, mas que vai mudar na próxima. Era isso que ele queria fazer. Ele queria assustar para valer. Eles queriam assustar os juízes de verdade e eles conseguem. E como você para isso? Se você é um juiz, porque você quer ir para casa, você tem uma família, tem filhos. E o New York Times vai escrever o que essas pessoas dizem no Washington Post, no Wall Street Journal, na MSDNC e nas notícias falsas CNN, ABC, CBS e NBC. E eles vão escrever o que quer que eles digam. E o que você faz para se livrar disso? Você condena o Trump. Tudo o que você precisa fazer é ser realmente duro com eles e no final, condená-lo e eles te deixam em paz. É totalmente legal o que eles fazem. Eu só espero que vocês consigam prestar atenção nisso, mas é totalmente legal. E era tão injusto o que estavam fazendo com ela. Mas eles fazem isso o tempo todo com juízes. Mas no caso dela, ela foi muito corajosa. E isso só a deixou mais brava, não diria? Isso só a deixou brava. Ela não gostou disso. Muita gente diz, por favor, não fala isso sobre mim. Minha família, o que meu marido vai dizer? O que minha esposa vai dizer? Ou meus filhos, por favor, não fala isso. E isso não teve absolutamente nenhum impacto nela. E o caso contra mim que era um caso. Eu não vou usar uma palavra feia. Eu prometi. Eu prometi à minha esposa que nunca usaria uma palavra feia. Então, só um pouquinho ruim. O caso contra mim era uma besteira. E ela corretamente descartou isso. Ela acertou. Ela acertou. Olha o Emil, ele está olhando. Ele disse, isso é interessante. Mas esses 2 caras eram guerreiros. Você tem um guerreiro aqui. Você tem 2 guerreiros. Eu posso te dizer isso. Você tem um monte deles. Mas E eles não desistiriam. Eles não aceitavam um não como resposta. Eles simplesmente não desistiam. Essas 2 pessoas aqui em cima e alguns outros que estão envolvidos de forma indireta. E o que os advogados fazem é direcionar isso aos juízes da Suprema Corte na esperança de que eles fiquem impressionados com as coisas horríveis que falam sobre ele. Eles falam coisas sobre os juízes da Suprema Corte e juízes que são simplesmente horríveis. Eles estão manipulando o árbitro. Lembra como trataram o juiz Toma,
o juiz Alito, o juiz Kavanaugh, o juiz Gorsuch. O chefe de justiça Roberts é tratado de uma forma inacreditavelmente ruim. E eles estão esperando que consigam convencê-los a concordar, porque, de novo, o que eles fazem? Eles são humanos, sabe, como qualquer um. Seria maravilhoso se todo mundo fosse apenas uma máquina de computador perfeita. Mas eles não são. Eles são humanos. E eles não querem ser acusados de muitas coisas, incluindo incompetência grosseira. Eles não gostam disso e eles não querem. Não tem muito que eles possam fazer a respeito. Você sabe, eles estão em uma posição. Eles não conseguem realmente reagir muito bem. E então, o que eles fazem é que às vezes eles ficam fracos. Eu diria que a maioria, talvez na maioria das vezes. É por isso que estou tão impressionado com a juíza Cannon na Flórida, quão forte ela foi, como ela se manteve firme. Na verdade, isso a deixou mais resoluta do que qualquer coisa que eu já vi. Quer dizer, foi incrível porque estavam atacando ela com tanta força. Foi tão triste assistir a isso. Mas é triste o que eles fazem com outros juízes. É muito triste o que eles fazem com a Suprema Corte. E com muitos dos juízes que eu tive, se você olhar para eles, eles sofrem um abuso tremendo no New York Times e no Washington Post, em todas as diferentes redes. Eles sofrem tanto abuso. E, honestamente, é muito simples. Eles têm medo de uma má publicidade. Eles não querem má publicidade. E é realmente uma interferência, na minha opinião. E deveria ser ilegal. E provavelmente é ilegal de alguma forma. Não há diferença entre falar com um juiz ou gritar. Com um juiz ou fazendo o que você precisa fazer em um tribunal. Eles estão fazendo isso pelas costas. Eles geralmente fazem isso de forma anônima. Eles estão dizendo em off que o juiz não presta, mas todo mundo sabe de onde isso vem. E é totalmente coordenado. É uma campanha, e é pela mesma escória com a qual você tem lidado há anos, como caras como Andrew Weissmann, de Jack Smith. Tem um cara chamado Norm Eisen. Eu nem sei como ele é. O nome dele é Norm Eisen da CRIO. Ele está atrás de mim há 9 anos. Agora, a CRIO é uma organização de caridade. E a razão pela qual estou dizendo isso, Todd, é que eu só vou ter uma chance de dizer isso. Mas essas são pessoas ruins. Eu não sei quem ele é. Eu não sei como ele é. Mas tudo que eu leio é sobre o Norm Eisen da CRIO. E a CRIO é uma organização de caridade. Isso é uma questão política. A única razão de vida dele é pegar o Donald Trump. E ele tem sido cruel e violento, e ele está tentando, e provavelmente teve um sucesso considerável ao longo dos anos. Mas comigo, como ele se saiu? Eu acho que sou presidente. Eu estou aqui porque sou presidente, mas tivemos que aguentar todo esse abuso. Mesmo durante os julgamentos, tivemos que aguentar um abuso tremendo. Tipo, sabe, esses caras maravilhosos, eles não são pessoas legítimas. Eles são pessoas horríveis. Eles são escória. Você tem que saber disso. E você vai ter esses casos onde você não pode se deixar desviar. Você simplesmente não pode deixar isso acontecer. Você tem um chamado muito maior. E eu acredito que a CNN e a MSDNC, que literalmente escrevem 97,6% de coisas ruins sobre mim, são braços políticos do Partido Democrata. E na minha opinião, eles são realmente corruptos e ilegais. O que eles fazem é ilegal. Não faz diferença quão grande foi a minha vitória. Eu posso ter a maior vitória da história. Não faz diferença que tipo de fracasso o outro lado tenha. Essas pessoas vão me atacar. E eu falei isso na outra noite, durante o grande discurso na terça-feira à noite. Eu falei sobre os democratas e eu não gosto disso. Aliás, eu tenho um grande respeito pelo que o Schumer fez hoje. Ele saiu e disse que eles têm que votar com os republicanos porque é a coisa certa a se fazer. Eu não consegui acreditar no que ouvi. Mas você sabe, eu acho que ele vai receber algum crédito por isso. Eu acho que vamos ver o que acontece hoje à noite com a grande votação quando ela chegar. Mas essas redes e esses jornais não são realmente diferentes de um operador político muito bem pago. E isso precisa parar. Tem que ser ilegal. Está influenciando juízes. E isso realmente está mudando a lei. E isso simplesmente não pode ser legal.
Eu não acredito que isso seja legal. E eles fazem isso, em total coordenação uns com os outros. E tudo o que fazemos, estamos restaurando a lei, restaurando a ordem e restaurando a segurança pública na América. É isso que queremos fazer. E estamos trazendo honra, integridade e responsabilidade de volta aos mais altos níveis do FBI, do DOJ e em todo o nosso governo. Estamos trazendo o nosso país de volta mais rápido do que qualquer um jamais pensou ser possível. Estamos trabalhando muito duro para fazer isso. Queremos justiça nos tribunais. Os tribunais são um grande fator. Há eleições que foram totalmente manipuladas. São um grande fator. Precisamos ter eleições honestas. Precisamos ter fronteiras e precisamos ter tribunais e leis que sejam justas. Bom, não vamos ter um país. O Joe Biden corrupto nos meteu em uma verdadeira encrenca com a Rússia, e tudo mais que ele fez, para ser sincero, mas ele não sabia disso. E ele, de modo geral, assinou com canetas automáticas. Então, como ele saberia? Essa caneta automática é um grande problema. Eu não sei. Sabe, eles estão perguntando quem está fazendo isso. Quando meu pessoal vem até mim, e todas as pessoas de Steve, elas vêm e dizem, isso é uma ordem executiva. Eles explicam para mim, e você sabe, 90% das vezes eu assino, 99% das vezes eu digo, faz isso, mas eles vêm até mim e eu assino. Mas você não usa caneta automática. Isso é, número 1, é desrespeitoso com o cargo. Número 2, talvez nem seja válido porque... Sabe, que está fazendo ele assinar? Ele não fazia ideia do que estava fazendo. Se ele soubesse, todas essas coisas ruins não estariam acontecendo agora. Mas, nós vamos te colocar de volta em uma ótima posição. Nós já começamos. Dizem que tivemos o mês inaugural mais bem-sucedido de um presidente. Não é muito tempo, mas ainda assim é bastante. É como se você fosse um golfista. Fazer um putt de 1 metro no primeiro buraco te dá confiança para acertar no segundo buraco. Mas se você errar aquele primeiro putt, você não vai gostar de ter que fazer o putt no segundo e no terceiro buraco. Pode ser uma experiência muito ruim. É bom conseguir aquele primeiro mês. E agora temos mais de um mês. Agora temos 1 mês e meio. E está indo muito, muito bem. Posso te contar um segredinho. Embora as câmeras estejam ligadas lá atrás, então não é tanto assim. Mas eu acho que estamos indo bem. Como vocês têm ouvido falar? Ucrânia, eu acho que estamos indo bem agora. Rússia, estamos conversando com o presidente Putin. Queremos acabar com a guerra. Não só gastamos talvez 350 bilhões de dólares para a Europa, 350 bilhões para a Europa, e ainda assim estamos do outro lado do oceano, longe. Não devia ser assim, mas o Biden deixou isso acontecer. Estamos fechando um acordo onde vamos conseguir isso de volta. Mas o que é muito mais importante são as vidas de que estamos falando. Em média, 2.000 jovens estão sendo mortos todos os dias. Agora, eles não são daqui. Não são de lugar nenhum perto daqui, mas são jovens. São seres humanos. E eles têm pais, têm irmãs e irmãos, mães e pais, amigos e família. E as cidades onde cresceram. E eles estão perdendo, em média, 2.000 até 2.500 por semana. E eu quero que isso pare. Tivemos algumas ligações muito boas hoje com a Rússia e com a Ucrânia. Eles concordaram com cessar-fogo se conseguirmos isso com a Rússia. E não é fácil. É complicado, mas eu acho que estamos conseguindo. E como o secretário-geral da OTAN disse ontem, um cara incrível, ele disse que sem o Trump não estaríamos falando sobre isso. Isso só iria continuar por anos. E milhões de pessoas foram mortas, mas milhões mais seriam mortas. E ele disse que foi uma grande honra. Sem mim, isso só continuaria. Estamos buscando o cessar-fogo, agora com a Rússia. E tivemos algumas conversas muito boas sobre isso. Tivemos algumas respostas muito boas. Posso te dizer que houve um caso em que não teria havido guerra, se eu fosse presidente. E isso simplesmente 100% não teria acontecido. Nunca teria acontecido. Eu falo muito sobre isso com o presidente Putin. Eu disse, não faça isso, não faça isso. Eu não vou te dizer qual foi a consequência. Eu não vou te dizer o que ele disse. Mas se ele acreditasse até mesmo 5% do que eu disse, então ele diria, eu não vou fazer isso. E eu acho que ele acreditou. Mas nós tínhamos um bom relacionamento e tínhamos uma relação profissional e o respeito dele por este país.
Eu acho que tivemos alguns resultados muito bons. Eu não disse a mais ninguém. Eu não quis dizer isso até pouco antes de eu vir para cá. Eu tenho umas notícias boas. Temos que ver acontece. Temo um longo caminho pela frente. A luta é inacreditável. A Rússia tem um grande grupo de soldados ucranianos, enquanto falamos, cercado e em grave perigo. Eles conseguiram cercá-los. Eles estão em grave perigo. O Biden nunca deveria ter deixado essa guerra acontecer. Primeiro de tudo, você não quer pegar no pé de alguém que é muito maior que você, mesmo com o dinheiro. Tem muito dinheiro que nós demos a eles e muitos equipamentos. Nós fazemos o melhor equipamento militar do mundo. Mas mesmo com tudo isso, é inacreditável. Neste momento, você tem muitos soldados ucranianos que estão cercados e em grave perigo. E eu pedi a eles para não matarem aqueles soldados. Por favor, não matem aqueles soldados. Nós não queremos que eles sejam mortos. É uma pena ver o que aconteceu. Coisas assim nunca teriam acontecido. A inflação nunca teria acontecido. 7 de outubro nunca teria acontecido. Israel. O Irã não tinha dinheiro. Eles estavam completamente quebrados. Pense nisso. Eles não tinham dinheiro para dar a ninguém. Eles estavam completamente quebrados. E em um curto período de tempo, assim que o Biden entrou, ele retirou todas as sanções da China. E todo mundo que não estava comprando petróleo do Irã estava comprando a preços que nunca tinham gasto antes. Foi uma coisa triste. E se você olhar para o Afeganistão, isso provavelmente foi o que fez o Putin começar. Porque quando ele viu como estávamos horrivelmente mal, eu acho que o dia mais constrangedor não foi por termos saído. Porque nós estávamos saindo, eu teria saído mais rápido do que eles. Fui eu quem conseguiu baixar para o nível certo. Mas nós teríamos mantido Bagram, a grande base aérea. Nós teríamos mantido. Agora, a China ocupa Bagram. E a razão pela qual teríamos mantido é porque eles estavam a 1 hora de onde a China constrói seus mísseis nucleares e armas. E eles abriram mão disso, na calada da noite. Eles deixaram as luzes acesas e deixaram os cachorros para trás. E os cachorros, eles tinham muitos cachorros. E eles deixaram os cães para trás. Que vergonha, que vergonha. A forma como saímos, eu acho que foi o momento mais humilhante na história do nosso país. A forma como aconteceu não é que estávamos saindo porque queríamos, mas teríamos saído com dignidade e força. E que diferença uma eleição fraudada e corrupta fez no nosso país quando você para pensar? E as pessoas que fizeram isso conosco deveriam ir para a cadeia. Eles deveriam ir para a cadeia. Então eu só quero dizer, Deus abençoe. América. Por quê? Temos que dizer Deus abençoe. Nós somos sortudos. Ainda estamos aqui, para ser sincero. E tudo isso pode levar, eu acho que temos isso. Eu acho que temos isso. Mas isso poderia levar a uma 3ª guerra mundial. Muito facilmente. Poderia muito facilmente levar a uma 3ª guerra mundial. Mas eu acho que estamos em uma situação bem melhor. Muito melhor do que estávamos antes de nos envolvermos. Posso te dizer, isso estava indo em direção ao território da 3ª Guerra Mundial. Isso teria sido uma guerra como nenhuma outra, devido a armas nucleares e outros tipos de armas que... As pessoas, você nem quer saber sobre isso. Mas como muitos de vocês sabem, estamos focados em... e perseguindo. E essas pessoas estavam realmente focadas em perseguir os republicanos. A última administração presidiu o pior aumento da criminalidade violenta no nosso país em muitas décadas. Tivemos níveis de violência e crime, e muito disso tinha a ver com os imigrantes ilegais que entraram. Lembra quando eu costumava reclamar sobre isso? Porque eu sabia o quão durões eles eram, quão cruéis eles eram. E eles disseram, não, as pessoas que vêm para o nosso país são... das pessoas maravilhosas. Não, são maravilhosos. Esses são assassinos frios. Esses são assassinos que fazem nossos assassinos parecerem legais, em comparação. Eles fazem nossos assassinos parecerem legais. Essas são pessoas duras, rústicas, com tatuagens por todo o rosto. Historicamente falando, eu não quero discriminar ninguém, mas historicamente falando, eles não vão ser o chefe de nenhum grande banco que conhecemos. Essas são pessoas duras. Essas são pessoas duras, assassinas. E eles deixaram entrar milhões delas.
Em grandes cidades como Nova York, Chicago e Washington, as mães não conseguem levar seus filhos ao parque sem medo de serem baleadas, ou mortas ou estupradas, ou qualquer coisa. As mulheres não conseguem andar de metrô sem se preocupar que um bandido as empurre para os trilhos. Em Nova York, isso aconteceu 2 vezes nas últimas semanas. Eles estão lá, um perfeito. Um cavalheiro de Wall Street em um caso, e outra pessoa que era um trabalhador, um bom trabalhador. Um eletricista é empurrado para dentro de um trem, indo a 45 milhas por hora, bem antes do trem, que não para, vai passar por isso. Eu conheço as estações muito bem. Eu costumava pegar esse metrô. Eu costumava me sentir seguro. Quando eu era jovem, meus pais me deixavam no metrô. Eu pegava o metrô para a escola. Você consegue acreditar? Hoje, eles não estariam fazendo isso. E nós queremos recuperar o país. Talvez a gente possa fazer isso de novo. Pan. Mas é tão triste ver o que está acontecendo sob o governo Biden. O número médio de homicídios mensais aumentou em 14%. Crimes à propriedade subiram. O crime extremamente violento aumentou pelo menos 37%, que eles sabem. Os estupros dispararam em 42%. O roubo de carros aumentou em 48%. E os roubos dispararam de 63% a 100%. Eles nem sabem qual é o número. E eu não tenho missão mais importante como presidente dos Estados Unidos do que acabar com esses assassinatos e parar com essa quebra de leis. E para tornar a América segura novamente. E é isso que vocês representam aqui nesta sala. Queremos proteger os americanos e protegemos todos que estão em nosso país, sejam americanos ou não. Queremos ter um país seguro e orgulhoso. Hoje estamos acompanhados por dezenas de policiais, xerifes e seus adjuntos de todo o país. Minha mensagem para esses heróis da lei é simples. Comigo na Casa Branca, vocês têm novamente um presidente que sempre estará ao seu lado, que sempre estará ao seu lado. Obrigado. Obrigado. Tem muita gente bonita aqui. Eu me sinto seguro, feliz que você está aqui. Tem muita gente boa. No primeiro dia, eu assinei uma ordem executiva direcionando o procurador-geral a garantir que qualquer um que mate um policial, imediatamente, com o julgamento mais rápido que pudermos ter, recebe a pena de morte. Recentemente, eu demiti radicais de esquerda pró-crime nomeados pelo Joe Biden. Procurador nomeado pelo Joe Biden. Havia muitos que eram ruins. E eu sei que havia alguns que provavelmente eram muito bons. Mas havia tantos que eram tão ruins e tão malignos, tão corruptos. Em vez de ter promotores marxistas que querem colocar policiais em algemas e ir atrás de um policial em vez de um criminoso, eu nomeei guerreiros patrióticos do combate ao crime que vão se unir à polícia para colocar infratores perigosos atrás das grades, colocá-los na cadeia. Estamos revivendo completamente o Programa 1033 para fornecer às forças de segurança estaduais e locais equipamentos militares excedentes, que temos em grande quantidade. Eu fiz isso na minha última administração. E eu lembro que o Obama não faria isso. Ele não faria isso antes de mim. Não faria. Porque achava que isso os fazia parecer muito fortes, muito militares. Eu disse, não, é assim que eu quero que ele pareça. Eu quero que ele pareça forte. E era equipamento de defesa protetiva. Nós tínhamos bilhões. Eu distribuí e agora vou ter a chance de distribuir de novo. Eles não queriam fazer isso com o Biden. E o Biden não sabia o porquê. Eu não fiz. Eles teriam perguntado a ele. Ele nunca conseguiria responder a uma pergunta. Minha coletiva de imprensa ontem foi mais longa do que todas as coletivas de imprensa do Biden juntas nos últimos 4 anos. E eu não sei se isso é verdade, mas estava perto. E talvez o mais importante, estamos garantindo nossa fronteira e repelindo a invasão da América. Nós temos você vê que os números caíram bastante. E o Tom Homan e a Christie têm sido incríveis. Christie Noem, secretária, ela tem se saído muito bem. E Tom Homan eu não sei se o Tom Homan está aqui, mas onde quer que ele esteja, eu acho que ele está expulsando pessoas do nosso país. Se ele estivesse aqui, eu quase ficaria decepcionado. O que você está fazendo, Tom? Mas ele é um cara fantástico e corajoso.
Nos últimos 4 anos, outros países esvaziaram suas prisões e cadeias, instituições mentais e manicomios e mandaram os assassinos, traficantes de drogas e detentos sedentos de sangue das masmorras mais imundas do mundo, direto para os Estados Unidos e para a fronteira aberta. Nós tínhamos uma política de fronteira aberta. Qualquer um podia entrar. Não importava quem você era, de onde você veio. Não importava como você era. Não importava o que você estava fazendo. Não importava o que você fez. Não importava quantas pessoas você assassinou. Você podia entrar direto no nosso país. Temos assassinos agora mesmo andando pelas ruas. Hoje estamos acompanhados pela Tammy Nobles, cuja filha de 20 anos, Kayla, foi atacada em sua casa há 3 anos, horrivelmente agredida e estrangulada até a morte por um imigrante ilegal. 13 monstros soltos em nosso país sob o regime de fronteira aberta do Biden. Kayla foi uma das inúmeras vítimas americanas arrancadas de suas famílias pelas políticas de fronteira aberta daquela administração. E também estamos acompanhados pelo padrasto da Kayla, Jeremiah, e várias outras corajosas famílias de anjos aqui hoje. E eu adoraria que todos vocês se levantassem e fizessem uma reverência, porque vocês são pessoas incríveis. Por favor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Mas eu quero que vocês saibam que estamos trabalhando todos os dias para expulsar esses selvagens do nosso país e garantir que o que aconteceu com seus entes queridos nunca mais aconteça. Então, o legado deles vai ser grandioso. Muito obrigado a todos. Agradecemos. No primeiro dia da minha administração, declarei uma emergência nacional na nossa fronteira sul. No nosso primeiro mês completo no cargo, alcançamos o menor nível de cruzamentos ilegais na fronteira já registrado. Certo, até mais baixo do que 4 anos atrás. Por anos, os democratas e a mídia ficavam dizendo que precisávamos de uma nova legislação. Precisávamos de uma nova legislação. Precisávamos disso imediatamente. E eu nunca tive legislação ou tive a melhor fronteira da história do nosso país por quase 4 anos. E quando eu saí, nós tínhamos os menores números de todos os tempos. Meu gráfico favorito de todos os tempos foi apresentado naquele dia. E naquele gráfico dizia que tínhamos os menores números de todos os tempos. Mas acabou que a gente realmente não precisava de uma nova legislação. Tudo você precisava um novo presidente. E eu disse isso. Eu disse isso na outra noite. Era só isso que você precisava. Um novo presidente dizendo, para fechar as fronteiras. Porque a patrulha de fronteira é inacreditável, o ICE é inacreditável, e todas as nossas forças de segurança são simplesmente incríveis. Todos vocês são incríveis, e o povo do nosso país respeita vocês e os ama. E muitas vezes você não ouve isso, porque tem que escutar as notícias falsas lá atrás. Mas, eles têm um grande respeito por vocês. Então eu só quero que vocês saibam disso. E você sabe, isso inclui nossos corpos de bombeiros também. Eles não são falados o suficiente, sabe? Vá para algumas das áreas que eu li onde eles estão atirando de escadas. Você consegue acreditar? Eles sobem para apagar um incêndio, Léo, e vão e atiram de uma escada. É simplesmente inacreditável. Esses bombeiros e bombeiras são incríveis. Então eu quero colocá-los na mesma categoria, porque eles são simplesmente incríveis. Eu também gosto do fato de que eles votaram em mim, tipo 94%. Então eu tenho que mencioná-los. Eu não tenho escolha, né? Mas a verdade é que eles são pessoas fenomenais. Força, Segurança, Bombeiros. Todos. Eles são fenomenais. Basicamente, primeiros socorristas. Porque é isso que eles são. Eles são primeiros socorristas. E estamos encerrando a ocupação migrante da América. E o que estamos fazendo agora é libertar nossas cidades, nossos subúrbios e nossas vilas. E você vê uma grande diferença. Eu estou recebendo ligações o tempo todo, até de líderes de outros países dizendo: Senhor, o mundo todo se sente libertado agora. Parece que há uma luz sobre a América, mas há uma luz sobre o mundo todo. Eu ouço isso tanto. É tão bom ouvir isso também. E eu sinto isso. Sinto isso, olho, vejo pesquisas. Eu não sei se as pesquisas estão certas, elas são boas. Eu vou pegar eles agora mesmo. É incrível, incrível. O que aconteceu em um período tão curto de tempo? Realmente 6 semanas. Mas é mais do que isso. Realmente 5 de novembro. Eu acho que isso, com sorte, vai melhorar se você fizer seu trabalho bem.
vai ser lembrado como o dia mais importante, pelo menos um deles, na história do nosso país. Você sabe, 4 de julho foi bem. Em 1776, foi bem importante também. Mas vamos ver se conseguimos superar isso. Essa é difícil, mas nós vamos tentar. Mas vai ser um dos dias mais importantes na história do nosso país. Então eu acho, e eu acho que todo mundo nesta sala quer que isso aconteça. No mês passado, nós oficialmente designamos a Mestre 13 como tendência. Essa é a gangue venezuelana, a gangue mais durona, dizem, do mundo. E os cartéis de drogas mexicanos como organizações terroristas estrangeiras. Isso é uma grande coisa. Ninguém queria fazer isso no passado. E a propósito, nós pegamos centenas deles. A gangue venezuelana, que é tão ruim quanto pode ser. E você vai ler muitas histórias amanhã sobre o que fizemos com eles. E você vai ficar muito impressionado e vai se sentir muito mais seguro também, porque eles são um grupo cruel. Eles foram para o Colorado, tomaram conta de áreas do Colorado. Eles eram meio parecidos comigo. Eles estavam no ramo imobiliário, mas não saíram para conseguir financiamento. Eles simplesmente tomaram conta de um prédio e ficaram com ele. E eles disseram para os inquilinos: saiam daqui. Um homem chamou a polícia e eles cortaram os dedos dele. E eles dizem: você liga de novo, corta os outros dedos e liga uma terceira vez e você está morto. Essas são pessoas duras e más, e nós estamos tirando elas do nosso país. E alguns são tão ruins que não queremos nem tirá-los de lá. Nós temos que colocá-los na cadeia porque não queremos nem correr o risco de que eles possam voltar. Graças aos nossos esforços, o México recentemente entregou 29 dos maiores líderes de cartéis, incluindo o depravedo chefão acusado do assassinato do agente Kiki Camarena em 1985. E isso foi uma grande coisa. Se, você sabe, eles estão procurando por essa pessoa há anos, muitos anos, e nós o pegamos. Esse assassino maligno agora será processado na máxima extensão da lei. E nós sabemos disso. Bem, vamos colocar assim, eu tenho que ser gentil. É um caso muito forte. Estamos barrando os criminosos que estão atravessando nossas fronteiras em níveis recordes. E também estamos barrando as enormes quantidades de drogas mortais. Em 2023, as overdoses de drogas mataram mais americanos em 12 meses do que durante toda a década entre 1980 e 1990. Então, 10 vezes mais, mas é muito mais do que isso. Mais americanos morreram de fentanil no ano passado do que morreram na Guerra da Coreia, na Guerra do Iraque, na Guerra do Afeganistão, todas elas juntas. É por isso que eu coloquei tarifas altas sobre o México, o Canadá e a China. E elas vão permanecer em vigor até que esses venenos mortais parem de entrar no nosso país. E eu vou te dizer, assim que eu coloquei as tarifas sobre o México, o Canadá e a China, resultados inacreditáveis, foram vistos nas últimas semanas. Resultados inacreditáveis. Eles não estavam felizes com isso. Você provavelmente leu que eles não estavam felizes, mas estão trabalhando duro para acabar com isso. Eles não estavam trabalhando muito duro antes de eu fazer isso. Hoje conosco está uma mãe corajosa e defensora, em Fundner, que perdeu seu lindo filho de 15 anos, Weston, para o fentanil. Se você puder, eu, gostaria de te pedir para vir aqui e dizer algumas palavras. Por favor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, querida. Você vai se sair muito bem. Deixa eu abaixar isso um pouco. Obrigado. Bom, primeiro, eu quero dizer obrigado. Eu acho que essa é a maior honra da minha vida inteira, estar no palco com o presidente Trump. Mas eu quero contar um pouco sobre meu filho, Weston, que amava o presidente Trump. Ele tinha uma linda bandeira do Trump 2020 pendurada no quarto dele, e um dia ele levou para a praia, e tiramos uma foto que se tornou nosso cartão de Natal de 2020 com o slogan mais perfeito para o presidente Trump. Paz na Terra. O que aconteceria nos próximos 4 anos seria devastador para o nosso país e para a segurança dos nossos filhos. E em 2022, Weston perdeu a vida, um calouro do ensino médio aos 15 anos, por causa de uma única pílula que tirou sua vida.
Os cartéis foram autorizados a operar em solo americano e levaram centenas de milhares de americanos. E então, nós sabíamos que havia apenas uma pessoa que poderia nos salvar da devastação em nosso solo americano. Essa pessoa era o presidente Trump. E assim, em 2024, fizemos a melhor coisa que podíamos fazer para manter a América segura novamente. E elegemos o presidente, Donald J. Johnson. Obrigado. 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 E ele fez tudo o que prometeu. Nós tivemos uma diminuição de 98% nas travessias de fronteira. E ele rotulou os cartéis terroristas como organizações terroristas. E ele instituiu tarifas porque não há preço para a vida humana. E assim, eu sinto que posso falar por toda a comunidade que luta contra o fentanil quando digo obrigado ao presidente Trump e obrigado a Pam Bondi e a todos aqui que estão lutando nessa batalha. Deus te abençoe. Deus te abençoe, presidente Trump. Deus abençoe a América. Ele está me assistindo. Ele está tão orgulhoso dele. Obrigado e muito obrigado, Weston. Como eu acabei de dizer aí, Weston está no céu assistindo sua mãe. E ele está tão orgulhoso de você. Ele está tão orgulhoso de você. Obrigado. Hoje também estamos acompanhados por várias outras famílias americanas que perderam entes queridos para o fentanil. E eu adoraria que você se levantasse por um segundo. E queremos reconhecer você e também suas filhas, seus filhos, eles estão olhando por você, amando você como loucos. Então, muito obrigado. Obrigado. Este departamento não vai descansar até que tenhamos acabado com a epidemia de fentanil na América de uma vez por todas. Em menos de 2 meses desde que assumiu o cargo, a DEA e o FBI apreenderam quase 1 milhão de doses letais de fentanil. E isso é só o começo. Sob minha direção, trabalhando com a PAN e todo mundo, lançamos uma guerra total contra os traficantes de fentanil. E é uma guerra que vamos vencer. Nós vamos vencer essa guerra. Eu conversei com a presidente do México, uma mulher muito legal, uma mulher muito boa. E eu disse, deixa eu te perguntar, vocês estão mandando muitas drogas para o nosso país. A gente não está gostando nada disso. Não dá para fazer isso. Mas eu disse, é o México. Tem muita droga? Ela disse, não, nós não somos uma nação consumidora. Eu achei que era um termo interessante. E eu disse, por quê? E que houve também, a propósito, eles não são uma nação consumidora. Eles distribuem, mas não consomem. Mas eu disse, não são consumidores, nós somos próximos da família. Eu disse, nós também somos muito próximos da família. Nossas famílias devastadas, nós também somos tão próximos. Por que mais? Ela disse, bom, nós gastamos muito dinheiro em publicidade dizendo o quão ruins são as drogas. São anúncios muito pesados. Eles mostram a pele caindo, os dentes caindo, ficando cego, perdendo o cabelo e tudo que essas coisas fazem. Você parece que acabou de sair de um campo de concentração horrível. E, ela disse que são anúncios pesados. E não é. Sempre que sinto que aprendi algo com um telefonema, porque já aprendi. Eu tive muitas ligações a vida toda, mas eu percebo naquele momento quão boa ideia é isso. Nós contratamos a Suzy, uma pessoa incrível, que fez muito do nosso trabalho de campanha. E nós criamos uma campanha publicitária que, eu acho, é realmente incrível, mais do que qualquer outra coisa. É horrível de assistir, horrível de assistir. É a única maneira de funcionar.
E eu estaria, porque conseguimos reduzir os números. 18% teria um comitê de fita azul presidido pela primeira-dama dos Estados Unidos, que todo mundo ama, e algumas das amigas dela. Sabe, elas trabalham duro, mas foi. É difícil. É um negócio difícil. Eles estão lidando com pessoas inteligentes e cruéis. Alguns desses negócios, esses cartéis, são administrados melhor do que qualquer empresa. Eles dizem que são administrados de forma incrível. Não só aqui. Eles, em todo o mundo, funcionam como um grande negócio, mas em muitos casos, melhor. E eu disse, conseguimos. 18% a menos. Bom, 18% é incrível. É como um disco, mas quando você pensa nisso, não é grande coisa. E a maneira de reduzir isso, se você quiser chegar perto de 100%, é com a pena de morte. Mas eu acho que talvez a América não esteja pronta para isso. China tem pena de morte. Singapura tem pena de morte. Vários lugares têm pena de morte. Onde quer que você tenha pena de morte, não tem drogas. Mas eu só não sei se esse país está pronto para isso. Então eu digo às pessoas, e é sempre uma opção, mas eu não sei. Eu só não sei se vocês estão prontos para isso. E tá tudo bem. Nada que você possa fazer. Mas nós estamos. O que nós vamos fazer é que estamos fazendo essa campanha. E eu acho que conseguimos reduzir em 55% com essa campanha. Porque quando as pessoas veem todas as coisas horríveis que essas drogas fazem com você, estamos especialmente focados no fentanil. Quando eles veem todas as coisas horríveis que acontecem quando você usa drogas, como você fica, você perde sua aparência. Todo mundo é vaidoso. Eles não querem perder a aparência. A aparência é tão importante. Eu acho que quando eles veem essas coisas, eles podem dizer, sabe de uma coisa? Eu vou passar. Mas tem um grande perigo. A Pan e eu falamos antes. Muita gente está usando fentanil e nem sabe. Eles acham que estão fazendo outra coisa ou talvez usando outra droga, mas em um nível muito mais baixo. E eles morrem. Você pode colocar o alfinete. Pense nisso, a cabeça de um alfinete. Fentanil, e é muito. E vai matar a pessoa mais forte da sala. É incrível. Mas nós vamos fazer essa campanha. Vai ser lançado bem em breve, Suzy. E eu acho que isso vai ter um grande impacto. Eu acho que se conseguirmos reduzir mais 35 pontos, e eu realmente acredito que podemos. Eu acho que isso é, uma ideia incrível. Então eu agradeci ao presidente do México. Na verdade, foi uma ligação sobre tarifas, e nós falamos sobre drogas. Ela me deu uma ideia que eu acho que vai ser muito bem sucedida. E com base no que eu vi, vai ser incrível. Sob nossa liderança, este departamento está mais uma vez focado em proteger o povo americano. Estamos defendendo nossas fronteiras, ruas, crianças e o nosso bem dado por Deus. Direito e liberdades de uma vez por todas. Nós vamos defender nosso país e vamos defender nossos direitos. Gravadas nas paredes deste edifício estão as palavras do filósofo inglês John Locke, que disse, onde a lei termina, a tirania começa. E eu vejo isso, e eu vi nos últimos 4 anos, quando alguém foi permitido atacar de forma cruel este departamento e o FBI. Seu oponente político. Como isso funcionou? Não funcionou muito bem, mas não foi agradável. Não foi agradável. Eu fui atacado por um oponente político. Provavelmente ajudou que eu fui atacado mais do que qualquer um na história do nosso país. Alphonse Capone, o grande Alphonse Capone, o lendário Scarface, foi atacado apenas uma fração mínima do que Trump foi atacado. E talvez tenha funcionado bem. Eu não sei. Se eu tivesse que abrir mão disso, provavelmente não abriria, mas só porque eu passei por isso. Mas eu me pergunto qual seria a diferença. Talvez eles tenham ajudado a me eleger por essas margens, as grandes margens, o grande mandato que recebemos. Mas você não pode ir atrás do seu oponente político. Ninguém nunca viu nada igual, na verdade, e espero que não vejam nada parecido. Mas agora, com o retorno da lei e da ordem, o mundo inteiro está testemunhando o triunfo da justiça americana e da liberdade americana. É por isso que estamos aqui hoje, reunidos com pessoas que têm amor pelo nosso país. Nos próximos anos, vamos reviver o legado histórico deste departamento. E isso está acontecendo agora. Dá para sentir e reacender o espírito dos grandes policiais, leões da lei do passado. Americanos como Wyatt Earp, Elliot Ness, Frank Hammer, Rudy Giuliani. Rudy Giuliani teve que sofrer muito. Muito. O maior prefeito da história do nosso país. Ele teve que sofrer muito. Ed Meese, Antonin Scalia, Robert Jackson e Robert F.
Kennedy, nós vamos reconstruir o orgulho em nossas instituições. Nós vamos restaurar o prestígio deste grande departamento e nós vamos restaurar a fé no nosso sistema de justiça para os cidadãos de todas as raças, religiões, cores e crenças. E eu só quero dizer que isso tem sido uma grande honra. Me pediram para fazer isso. E eu perguntei, é apropriado que eu faça isso? E então eu percebi, não é apenas apropriado. Eu acho que isso é realmente importante. Eu nunca mais faça novamente. Eu talvez nunca tenha outra chance de fazer isso novamente, porque isso é algo que estou deixando nas mãos das melhores pessoas que conheço. As melhores pessoas, as mais inteligentes, as mais fortes que eu conheço. E eles vão fazer um trabalho incrível. E é uma honra para mim ter vencido esta eleição, para que eu possa nomear essas pessoas para fazerem seu trabalho. E eles vão fazer isso de um jeito que você nunca viu. Então eu só quero desejar a todos vocês boa sorte. Vai ser uma jornada interessante. Não vai ser fácil, mas vocês vão ganhar. Vocês vão ganhar e lutar. E isso vai acabar sendo um resultado tremendo para este país. Obrigado. Deus abençoe a América. Obrigado.